Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na casa do nosso Deus para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje o culto na direção de jovens e adolescentes, mas como a gente enfatizou, será voltado para as meninas, que no dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui para dizer que você é muito importante, é muito preciosa para o Senhor. Antes de nós estarmos louvando ao Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no seu lar, juntamente com a sua família, no tema do nosso culto, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 26. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? E nós tivemos como tema do nosso culto, Deus tem sido a sua prioridade? Em momentos difíceis ao qual estamos passando, eu te pergunto, o Senhor tem sido a sua prioridade? Às vezes nós deixamos o Senhor em último plano. Mas ainda em Mateus 6 e o 33 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está uma lição para nós, que precisamos primeiramente buscar ao Senhor, e todas as outras coisas Ele nos acrescentará. Amém? Então eu convido você a se colocar em pé no seu lar, juntamente com sua família, você jovem, você adolescente que acompanha essa live, a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Eu já quero convidar as meninas aqui a estarem nos seus lugares, que após nós já vamos adorar ao Senhor. Você aí no seu lar, ore ao Senhor juntamente conosco. Paizinho querido, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos, ó Pai, neste momento. Queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, para render o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Paizinho querido, venha abençoar esse culto de uma forma especial. Pai, venha abençoar a cada jovem, a cada adolescente que vai estar acompanhando esta live. Senhor Jesus, que a Tua palavra que será ministrada, Pai, que possa, Senhor, tocar em cada vida, em cada coração, Senhor. Não estamos aqui, Pai, senão para adorar e bendizer a Ti, Senhor. Recebe, Pai, o nosso culto, Pai, nesta noite. E que em tudo isso, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado. Vai toda barreira, Senhor, caia por terra, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, em um só propósito, Pai. Fala conosco através dos louvores, através da Tua palavra. Usa a Tua filha com poder, com graça. Jesus querido, Pai, visita os lares nesta noite. Que cada família que acompanhar esta live, Senhor, possa sentir o Teu tocar, possa sentir o Teu Espírito Santo, Pai. Sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, que o Senhor tem protegido as nossas vidas em meio às diversidades, Senhor. Paizinho querido, toca, Senhor, em cada vida neste momento, reconhecendo que o Senhor é a nossa prioridade, que o Senhor precisa ser o centro de tudo em nossas vidas, e que nós precisamos, Senhor, renunciar muitas coisas, renunciar o nosso eu, para glorificar o Teu santo nome. Venha, Senhor, ser o centro de tudo em nossas vidas. Venha, Senhor, ser a nossa prioridade em tudo, porque sabemos que as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Jesus, fica conosco, Pai. Recebe a nossa adoração e nosso louvor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino que traz por título Não Seremos Abalados. Não seremos abalados porque o Senhor está conosco. Aleluia, Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Aleluia. Recebe, Jesus, o nosso louvor, Senhor. Aleluia, Jesus.
Aleluia. E aqui em Jeremias 33:3 diz: invoca-me e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Nessa noite o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aqui está uma receita para nós. Precisamos orar, precisamos nos prostrar e pedir para o Senhor que as suas misericórdias nos alcance. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Pai. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome.
Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, os que estão aí em seus lares também. Sei que é motivo de muita alegria estar na presença do Senhor. Eu estava ali no meu cantinho, conversando com o Senhor, e eu confessei para Ele que é gratificante poder estar na presença dEle, pois eu sei que é difícil para mim, é difícil para os irmãos também que estão em seus lares não poderem estar em comunhão com os outros irmãos, mas que nesse momento o Senhor venha sempre ser a nossa prioridade, pois é maravilhoso poder adorar o Teu santo nome. Glória a Deus. Vamos louvar e adorar o santo nome dEle. Aleluia, Jesus. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória eu não honrar. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, o seu Deus. Se lhe fechar uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória eu não honrar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não honrar. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o santo nome de Jesus. O Senhor é glorificado, Pai, o Senhor é exaltado. Planos frustrados
Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro. A calmaria. Tenho a promessa de que não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois sim, o dono desse mar. Também eu teu dono, ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima a tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria. A calmaria. Glória a Deus. Agora vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Vou chamar aqui a irmã Tatiane para poder trazer a palavra para a gente. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui hoje, Pai, na Tua presença, Senhor. Agradecemos a Ti por essa oportunidade de estar aqui louvando o Seu Teu santo nome, Pai. Pai, abençoa agora a Sua filha que vai transmitir a Sua palavra. Que possamos ouvir aquilo que nós necessitamos e não o que queremos, Pai. Que possamos sentir o Seu doce Espírito Santo no nosso ser. Que possamos ser cheios da Sua presença, porque Sua presença traz e há abundância de vida, Senhor. Enche, Pai, e restaura o coração de cada um que está assistindo aqui hoje, Pai. O Senhor tem algo dos céus para cada um, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor, os que estão em casa. Eu fico muito grata ao meu Deus por essa oportunidade. Quando foi me feito o convite
há 20 e poucos anos atrás, quando a gente era jovem. E ali na Vila São Paulo era feita toda segunda-feira entre os jovens orações. E o Senhor sempre falou que queria me usar. E eu nunca entendi, sempre fui muito tímida. Então eu tinha medo, tinha vergonha. E tentei cantar, né? Minhas irmãs cantam muito bem. E eu não conseguia, minha voz nunca deu para isso. E depois, com o tempo, a gente vai entendendo que o Senhor quer da vida da gente. Era algo diferente do que Deus tinha com as minhas irmãs. E hoje estar ministrando no culto de jovens para meninas é muito honroso para mim. Vamos estar lendo em Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para qual tempo como este chegaste a este reino. Amém? Pode se assentar. Como passado o tema, né? Deus tem sido a sua prioridade. E pensando sobre esse tema, fui orar a Deus, Deus colocou essa palavra no meu coração. E antes de começar a ministrar a palavra de Deus, saiba que hoje uma amiga minha gravou esse hino que você cantou e mandou para mim. E eu falei para ela, meu Deus, como eu estava precisando de uma palavra de Deus. E chegando aqui, falei com minha esposa, eu falei, olha, que hoje a moça me mandou. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus falou grandemente comigo. Que muitas das vezes a gente quer parar. É mais fácil a gente parar do que a gente depender do Senhor. E nesses tempos, nesses dias, nós precisamos depender totalmente do Senhor. Com essa pandemia, tudo saiu do nosso controle. Muitas das vezes não sabemos nem mais o que pensar, mas nós sabemos que o nosso Deus está no controle dessa pandemia e o Senhor está se revelando às nossas vidas de maneira diferente. A história que vai ser falada aqui, que todos nós conhecemos, é sobre Esther, né? Esther, ela era judia, era órfã, foi criada pelo seu tio Mardoqueu, aonde o seu tio, né, ensinou os preceitos, ensinou sobre Deus. Ela foi criada num mundo onde havia trabalho, onde se falava muito de Deus. E, como nós sabemos, ela morava ali, eles estavam em Suzã. E ali em Suzã, quem era o rei daquela época era o rei Assuero. E o rei Assuero, ele era muito, muito poderoso. Diz que ele vinha desde a Índia até a Etiópia. Ali era dominado por ele. Havia várias províncias, havia 124 províncias. Então, para a gente imaginar o poderio que tinha aquele rei. Ele era muito, muito poderoso. E a Bíblia nos conta que ele deu um banquete para todos os príncipes dessas províncias. E ali aquele banquete se estendeu a 6 meses. 6 meses regado no vinho. E estudando, ele queria mostrar tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, né? E ali ele fez aquele banquete. E diz que Vasti, a sua esposa, fez 7 dias também de um banquete com as mulheres. E por último, depois dele apresentar tudo que ele tinha, ele queria mostrar a sua esposa, né? A sua rainha. Diz que ela era muito bela, então ele queria mostrar como se fosse um troféu. E ali, Vasti, ela se negou a ir ao encontro dele. Aí, para lá, né, que ele ia ser mostrada, admirada, né? Todos iam admirar a esposa do rei Assuero. E ela se negou a ir.
E no meio de todos aqueles príncipes, ele recebeu aquela notícia que ela não iria ao seu encontro. E todos, né, estavam regados a vinhos vários dias. Creio que já estavam embriagados. E naquele momento o rei Assuero foi instruído pelos seus servos, pelos que trabalhavam com ele, para destituir Vasti do reino de rainha. Porque qual seria o exemplo de Assuero perante os príncipes se todas as princesas quisessem fazer a mesma coisa? E ele já estava alto, né, no vinho, ele resolveu tomar essa decisão. Tirar Vasti de ser rainha, como se dizer, se separar de Vasti. E foi o que aconteceu. Ele tirou Vasti do reino, ela não era mais rainha. E se passados-se vários dias, ele se lembrou de Vasti, porque ele gostava dela. Naquele momento só de solidão, ele lembrou de Vasti, mas já não tinha mais. E ali os seus servos instruíram a ele, para ele pedir para todas as províncias que tinha, mandar as suas moças mais belas, as virgens mais belas que tinham nas províncias, e aquela que caísse no agrado do rei, aquela sim seria rainha, aquela reinaria no lugar de Vasti. E creio que todos, né, os príncipes mandaram, né, as suas moças, e no meio delas foi escolhida. O servo do rei Assuero viu Esther, que na época chamava-se Hadassa, viu ela ali e achou ela muito bela, muito bonita, achou que o seu senhor ia se agradar dela e levou ela consigo. Naquela época lá, você não escolhia. Se você queria ir, eu não queria. Você ia, você teria que ir. Você não tinha atitude, você não podia falar que não. E naquele momento, Esther foi levada com todas aquelas moças. Ali, aonde foi feito várias eliminações. E nisso, como se diz, ficou só as finalistas. Ficou 12, ficou só as finalistas. E ali elas passaram um ano como se fosse levado um spa de beleza, aonde foi passado olhos, onde elas fizeram vários tratamentos, para quando elas chegassem perante o rei, elas estivessem o mais bela possível. E a gente sabe, conhece que a Bíblia conta que Esther era muito bela. A beleza dela era muito, não sei se natural, mas ela era muito bela. E creio que todos esses tratamentos ela deve ter ficado muito mais bela. Mas não era isso que dominava a vida dela. Dentro desse texto a gente vai entender qual foi a prioridade de Esther. Que dentre tantas, ela estava ali. E sabemos que chegou o dia dela se encontrar com o rei Assuero. Várias já tinham ido. E chegou o dia dela, o dia de Esther. E a Bíblia conta que o rei Assuero amou ela mais que todas. E naquele momento ele a tomou e quis que ela fosse rainha. Que ela fosse rainha no lugar de Vasti. Foi o que aconteceu. É celebrado um banquete, né? Tudo se vira no banquete, tudo se vira em festa, né? Antigamente também nós fazíamos tudo que nós pudéssemos fazer, tudo valia em festa, né? Hoje não podemos. E ali Esther se tornou rainha da Pérsia. E eu olhando falei, a gente pode se ver assim como se conta, não, né? Como se fosse um conto de fadas, né? Aquela moça que era órfã, judia, foi criada pelo seu tio. No momento, né? Eles eram escrava, e no momento ela era rainha sobre toda a Pérsia. O Senhor tinha elevado a vida de Esther, tirado ela daquela situação e colocado ela no trono, colocado ela
do palácio. E muitas das vezes o Senhor tem projeto na vida de várias moças, várias jovens que o Senhor fala. Como o Senhor falava comigo quando eu era jovem, o Senhor tem propósito. O Senhor tem propósito grande, propósito maior do que a gente pensa. A gente sempre pensa que é algo pequeno, que eu estar na casa do Senhor, basta. Eu dobrar o meu joelho, basta. Eu vim no culto dos jovens, basta. Mas não é isso. O Senhor quer se revelar a muitas aqui de forma diferente. No meio desta pandemia. Porque no meio desta pandemia o Senhor está trabalhando. Está levando a gente aos tempos antigos, mostrando a nós que o tempo somos nós. Nós somos o tempo de Deus. Que dentro da nossa casa, nós estamos só com os nossos familiares, muitos estão só com os pais, né? Ali na minha casa estou com os meus filhos, com o meu esposo, mas é o momento que o Senhor quer rever algo, o Senhor quer trabalhar algo dentro da gente. E o Senhor tem coisas grandes, só que muitas estão dando ouvido a pessoas erradas. Quando Esther entrou no templo, ela foi passar pelaquela seleção, o tio dela, Mardoqueu, instruiu ela: não fale a tua parentela e da onde você vem, não diga qual povo você pertence, fique quieta. E muitas das vezes é assim, muitas das vezes o Senhor quer a gente apenas fique quieta, apenas ore ao Senhor para Ele mudar a situação. A gente tem visto tantas jovens lindas, que a gente olha o exterior e fala, nossa, a gente vê, como se diz, notícias que tentaram suicídio, que estão em depressão. Vamos olhar esses dias na casa do primo do Alex, a menina de 18 anos, com depressão, tomando vários remédios, e quantas vezes ela tentou suicídio. E a gente olha numa casa bonita, bem arrumada, com tudo, toda adornada, e fala, Senhor, no fundo da alma daquela jovem é uma tristeza tão grande. E nesses tempos há tantas coisas, né? O imundo quer mostrar para você que você tem que ser como manda, como ele quer, da maneira que quer. Se você não é da maneira que ele quer, você está fora. Mas não, a vida com Deus é diferente. Você com Deus é diferente. E muitas das vezes o Senhor quer usar você dentro dessa situação para trabalhar na sua vida, na minha vida. E ali Esther tornou-se rainha. Eu penso como mulher, o que Esther queria, ela tinha. Eu penso nas melhores roupas, nos melhores sapatos, as melhores joias, os melhores perfumes. É uma infinidade. O que ela queria, ela tinha, né? Nós como mulheres, não é que mulher gasta mais, não. A gente tem prioridades que os homens não têm. Isso que a gente tem é algo diferente. Só que nós também somos mais, muitas das vezes, nós olhamos o que eles não veem. Muitas das vezes eu peço algo na minha casa, vai lá e pega tal gaveta assim. Se vai, os meninos nunca acham, da maneira que você explicou. Agora eu vou e falo pra Caone, pega assim, ela sabe, ela vai certinho. A gente vê, a gente é mais detalhista. E foi assim que o Senhor nos formou, como detalhista, como ajudadoras. Muitas ainda não casaram, mas lá na frente você vai ser o alicerce muitas vezes da tua casa. Porque se ele é a cabeça, vamos dizer que nós somos o pescoço. E o pescoço é que movimenta a cabeça. Então, se nós não soubermos ser sábias, muitas das vezes a gente põe fogo, a gente faz com discreção. Mas quando nós somos sábias, a coisa é diferente. Muitas das vezes eu vejo quando eu vou em casa, tudo é eu. O cara é minha mãe, mas é que mãe é diferente. Mãe, ela vê de outro jeito. E é desse jeito. E nós sabemos que amando nesse
desse percurso aqui, ele foi elevado. E ele conversou com o rei, e todos aqueles que não se dobrassem perante a Amã, todos tinham que, onde ele chegasse, todos tinham que se dobrar. E conta-se na Bíblia que Mardoqueu não se dobrou perante Amã. E ali ele ficou com grande furor da vida de Mardoqueu. Não só da vida de Mardoqueu. Ele podia intentar algo só contra Mardoqueu, mas não. Ele intentou contra o povo de Mardoqueu, contra os judeus. Ele queria exterminar o povo, porque ele via que algo tinha diferente naquele povo. Porque aquele povo não se prostrava, era diferente. Ele queria aniquilar com aquele povo. E ele foi perante o rei Assuero, e contou que um povo havia, como se diz, não estava cumprindo o decreto do rei, que um povo estava contra o rei. E o rei Assuero naquele momento também se enfureceu. Tanto que ele pegou o seu dedo que ele usava, o anel que usava no seu dedo, e deu a Amã para ele fazer o decreto, e com aquele anel era selado. E ali aquele decreto era selado. Não importa o que a mãe ia escrever ali, tendo o anel, o símbolo do rei, era o que bastava. E aqui se conta, aqui, em Esther 3, versículo 8. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias, em todo o teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva que os mate, e eu porei nas mãos dos que fizerem obra de 10.000 talentos de prata, para que entre seus tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã. E disse o rei a Amã: essa prata é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivões do rei, tudo quanto Amã mandou escrever, os príncipes do rei, os governadores que haviam sobre a província, e aos principais de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Não foi distribuído esse decreto em toda a província contra os judeus, todos seriam mortos, crianças, jovens, adultos, anciões, homem, mulher, todos iam ser exterminados. Só que Amã não sabia o Deus que Mardoqueu servia. Ele não imaginava com que povo ele estava mexendo. Era o povo de Deus, o Deus vivo. E ao saber dessa notícia, Mardoqueu, conta-se aqui na Bíblia, que ele rasgou-se pano, se cobriu com cinzas e foi para o meio da cidade clamando e chorando, suplicando. E toda essa súplica dele chegou até o ouvido de Esther. E Esther foi saber o que estava acontecendo com o seu tio. E ali falaram da maneira que ele estava pelas ruas. E quando a gente vai pregar, a gente lê, a gente sabe da história, só que a gente entra um pouco mais na Bíblia. E ali disse que de imediato ela mandou roupas para Mardoqueu, para cobrir Mardoqueu, para tirar ele daquela situação. Em primeiro ela não quis saber o motivo. Primeiro ela mandou roupas para ele e ele não aceitou. Aí ela mandou perguntar qual era o motivo daquele lamento, daquele estado que ele estava. E ali ele mandou falar tudo o que havia acontecido e mandou uma cópia do decreto para Esther, para ela saber o que estava acontecendo. No primeiro momento, ela, como se diz, ela ficou com medo, ela ficou temerosa, como eu falei para vocês, como se fosse um conto de fadas na cabeça
cabeça dela, ela estava salva. Ela era a rainha. Quem ia intentar contra a rainha? Ela estava salva. Tanto que ela manda falar a Mardoqueu que há 30 dias o rei não lhe chamava. E se o rei não lhe chamasse, ela não poderia ir. Se ela fosse e entrasse lá sem que ele colocasse o cetro, estendesse o cetro para ela, ela morreria. Naquele momento, ela temeu pela sua vida. Ela ficou com medo. E quantas das vezes a gente tem medo? Tem medo de tal situação que muitas das vezes a gente tem que entrar. A gente tem que pegar com as mãos e lutar. Mas muitas das vezes é tão fácil a gente falar que não. É tão fácil a gente falar, não, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de falar de Deus para esse meu amigo, para essa minha amiga. Eu vou parar de orar por essa pessoa porque não está tendo resultado. E hoje o Senhor falou através do hino, não parar, mas parar para me adorar, parar para me buscar. Esse é o inverso. Quando a gente entra na presença do Senhor, entendemos que a vida com Deus é o inverso. Quando você está triste, se sentindo sozinha, pensando que tudo você tem que deixar, que você tem que largar, não, é o inverso. O Senhor quer que você reaja a essa situação. Não quer que você fique nessa dificuldade. O Senhor quer que você reaja a essa situação. E era o que o Senhor esperava de Esther. Naquele momento, a prioridade dela foi o medo. O medo dela entrar lá e ela ser morta. Só que ela não via que o Deus de Israel era maior que todas as situações. E isso era levado pelos mensageiros. E ali o mensageiro foi e falou para Mardoqueu. Mardoqueu falou e mandou falar para Esther, que está escrito aqui onde eu li, que se de todo de calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu, da casa do seu pai, perecereis. E quem sabe se tal tempo como esse chegasse a este reino? E quem sabe se tal tempo como chegasse a esse reino? Ele quis dizer que para os judeus, se ela cruzasse os braços, o socorro, o livramento viria de outra parte. Mas a vida dela não seria. E na parte B desse versículo, ele dizendo assim: se você chegou à rainha nesse tempo, que foi o Senhor que preparou, foi o Senhor que te colocou, não foi por esse tal motivo. Eu penso que naquela hora, se fosse a rainha Esther, ficar pensando, mas é mesmo, porque ela não tinha linhagem para ser rainha, ela não tinha sangue real para ser rainha. E é tirada dali do meio do povo judeu e foi ser rainha só por Deus, porque não existe. Né? É muito difícil. Só olha como a gente vê, né, as histórias aí dos príncipes, das princesas, que daí elas casam. Mas isso, né, muitas histórias, mas não é verdadeiro. Na realidade, você tem que ter um sangue para que você possa herdar alguma coisa, senão você não tem. E ali ela tomou outra atitude. Ela mudou, isso que eu vou falar para vocês. Ela reverteu. A prioridade dela no momento era medo. Ela estava sem coragem, mas naquele momento que ela ouviu aquela palavra, aquela instrução que veio da parte do Senhor, ela mudou. A prioridade dela foi o Senhor. E ela mandou dizer: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também, assim jejuaremos e assim ter com o rei. Ainda que não é o segundo a lei, perecendo, pereço. Ali ela tomou outra atitude. Ela se lembrou dos ensinamentos que ela teve quando era criança.
E o que ela faz naquele primeiro momento? Ela convoca todo o povo judeu para fazer jejum e oração. E eu pesquisando sobre esse jejum de Esther, desde que a gente faz jejum, eu tomo água. Faço o jejum, mas eu tomo água, porque eu não consigo ficar sem água. E nesses dias não, eles fizeram jejum total, sem comer e sem beber, 3 dias, num desespero para que o Senhor entrasse com escape, porque o decreto do extermínio ia ser terrível, era para logo. Então eles não tinham um momento de, como dizer que nós temos muito campanhas de oração, consagração. Não, o momento era de escuridão, o momento era de, como se diz, dia, mas parecendo noite, não tinha tempo. Então foi convocado todos os judeus, elas, as servas delas, fizeram jejum e oração de 3 dias para ela se apresentar diante do rei. E eu creio que neste momento que ela estava em jejum e em oração, o Senhor deve ter se revelado à vida de Esther, a maneira dela se portar diante do rei, a maneira que ela deveria falar que ia reverter aquela situação. E é assim mesmo. Quando nós estamos no propósito de jejum e de oração, o Senhor se revela à vida da gente. A gente começa a ver coisas que antes a gente não via. A gente começa a ouvir Deus. Quando a gente está numa situação assim tão difícil, que aonde não há saída, nós estamos aos pés do Senhor. E ali que o Senhor traz alento. Só que ali que o Senhor quer se revelar a nós. E não é de outra maneira. No tempo que nós estamos vivendo, eu estava falando com meu esposo, não tem mais, você não pode, não tem um pregador tal, muitos como, não tem pregador assim, não, nós vamos assistir. Não tem cantor, não tem o que fazer. Agora é você e Deus. É você com a boca no pó, buscando a Deus para que o Senhor venha intervir em nosso favor. E nós sabemos que o Senhor, Ele pode, no momento, no estalar de dedo, no piscar de olhos, nosso Senhor pode reverter essa situação. Essa epidemia pode ir embora. Mas é o trabalhar do Senhor, é o mover do Senhor com a nação. E eu creio que aqueles judeus tiveram um momento com o Senhor, porque muitas das vezes, com a nossa missão atarefada, estamos com tantas coisas, e muitas das vezes, muitos estão vendo a igreja só por ver, mas não tem aquela intimidade com o Senhor, não tem aquela disciplina de oração, de jejum e a leitura da palavra do Senhor. E isso tem que ser a nossa prioridade acima de tudo, como se fosse uma disciplina espiritual. A gente precisando alimentar a nossa alma, o nosso espírito, é necessário. Eu passei pelo um processo de emagrecimento, ainda estou, e a irmã falando ali, e é verdade, quando você está num processo que você quer um objetivo, você tem que ter disciplina. Então, você para de comer coisas exageradas, começa a comer alimentos mais saudáveis, começa a fazer exercícios, porque você quer buscar algo, você precisa. Se você não tiver a disciplina, você não aguenta. Porque eu várias vezes comecei e parei, porque eu não tive disciplina. Mas chegou um tempo que eu comecei a ter crises e crises de ansiedade, que eu vi que eu não estava fazendo bem. E através de eu tirar, algo, me alimento bem, e eu começar a fazer as minhas caminhadas, eu comecei não só a emagrecer, mas aquela ansiedade que a médica quer colocar remédio na gente, aquilo começou a me trazer paz. Aqueles momentos de eu estar ali começou, e o Senhor sempre falando, sempre trabalhando na minha vida. Então é uma coisa fútil, pode dizer que sim, mas isso é algo que eu queria, algo que eu corri atrás. E assim tem que ser a nossa vida espiritual, ter uma disciplina espiritual,
disciplina na oração, disciplina no jejum. O jejum é tão difícil de fazer, né? Como é difícil jejuar, mas é necessário. Na leitura da palavra, como eu falei, estamos lendo a palavra, quero ler a Bíblia inteira. E quando você começa a ler, você começa a entrar, você começa a estudar. A gente vê que coisa linda que o Senhor fez no passado com os que antecederam a gente. Quantos livramentos o Senhor fez, coisas grandiosas. E o porquê que o nosso Deus não pode fazer hoje? Ele pode, mas depende de mim e de você, do meu e do teu arrependimento. Depende da nossa disciplina espiritual. Porque sem buscar a face do Senhor, sem o jejum, sem a leitura, não tem como vencer. Não tem como a gente pedir, ore por mim, irmão, faça, olha, eu preciso dessa vitória. Não tem, você precisa lutar, você precisa ter essa disciplina de buscar ao Senhor. E você vai ver a diferença. Eu vejo isso. Antes eu não queria. Não quero. O Alex já é obreiro, né? Falava pra minha mãe que achava que ele era mais filho dela do que eu. Não dá. Eu falei, não, eu não quero. Mas o Senhor coloca a gente em cada situação que você vai, agora você precisa. E é necessário. E eu vejo a mudança que o Senhor fez na minha vida espiritual, na minha vida, em tantos aspectos que eu falei, meu Deus do céu, por que eu não entrei no caminho que o Senhor falava antes comigo antes? Porque muitas coisas poderiam ser poupadas. E falando, sendo faço 40 anos, eu converso com uma amiga minha que fez também 40, eu falei pra ela, nossa, por que eu não vi o Senhor quando eu tinha 20 anos? Eu acho que a minha vida ia ser diferente, mas eu não quis ouvir. Eu quis ficar no meu canto, que eu achava, por eu ser tímida, eu tinha que ficar no meu canto. E eu achava que a minha humildade era ficar ali, que eu era humilde, ficando no meu cantinho, não fazendo nada. Aí que a gente se engana, que a nossa humilhação tem que estar no nosso coração. A nossa humilhação tem que estar diante dos pés do Senhor. Não adianta a gente dobrar os nossos joelhos e não entregar o nosso coração, não nos derramarmos na presença do Senhor. Muitas das vezes são orações decoradas, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito diante do Senhor. E eu sou resposta de orações quando eu me derramei diante do Senhor. O Senhor fez assim tão rápido que eu fiquei, meu Deus, a partir dali eu falei, não, eu não posso orar mais de qualquer jeito. A vida do Jonadab foi dessa maneira, diante do grupo de louvor que havia na igreja, o Alex era o líder, e o pastor falou, dobre os joelhos e clame ao Senhor neste momento. E naquele momento ali eu me derramei diante do Senhor, porque eu já vinha de 2 abortos, e eu queria ter um outro filho, queria que o Caleb tivesse um irmão, ele pedia muito. E ali eu me derramei diante do Senhor, colocando para Ele que eu não podia, que os médicos falavam que não podia, que não teria como. E chorando aos pés do Senhor e clamando, foram 3 abortos antes do Jonadab, clamando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero que essa promessa se aconteça na minha vida já, eu não quero mais esperar. 3 anos sofrendo. Eu não quero mais isso para a minha vida. O Senhor tem de misericórdia de mim. E eu quero logo, depois da última gestação, 4 meses depois, eu estava grávida do Jonadab. E em tudo o Senhor pôs a mão. Na primeira ecografia que a gente tinha medo, que não batia o coração quando eu ia ver, o Senhor pôs a mão e o Senhor foi cuidando. E eu vi que foi resposta daquela oração, daquele dia. O Senhor atendeu o meu clamor, igual o Senhor foi humana. Naquele desespero de alma dela, o Senhor, era aí que o Senhor queria. Era aquela situação, ia colocar a Ana naquela situação, que ela ia se prostrar e ela ia dar o melhor para o Senhor. E o Senhor fez a minha vida. Então, quando formos orar, vamos nos entregar totalmente para o Senhor. Né? Sabemos que precisamos orar mais e mais, mas a nossa oração tem que ser com sinceridade diante do Senhor. E ali
Esther foi até o rei Assuero, passados esses 3 dias, e o rei Assuero estendeu o cetro para ela, e ele perguntou o que ela queria. E ela falou: não, somente chamar vocês para um banquete, você e Amã para um banquete. Essa foi a estratégia que o Senhor deu para ela. Então eu penso que naquele momento, se ela chegasse derrubante e já quisesse, como se diz, espernear, gritar, acusar, vamos saber se o resultado seria o mesmo. E eles foram para esse segundo encontro, esse banquete. Ali o rei Assuero perguntou para ela o que ela queria. Para ela, arriscar a vida dela era algo muito, muito grave. E ali ela falou sobre o decreto contra ela, contra o povo dela, que tinha sido decretado que todos iam ser exterminados. E lendo a palavra, e o rei Assuero perguntou para ela: quem é esse teu opressor? Naquele momento, a mãe já sabia que era ele, né? Quem é esse teu opressor que está oprimindo o seu povo? Ali ela falou que era Amã. E Amã, ele contava que ia exterminar o povo judeu, tanto que nós vimos na Bíblia que ele já tinha feito uma forca para Mardoqueu, que ele tinha mandado fazer, que ele queria enforcar Mardoqueu. E naquele momento, Amã foi enforcado naquela forca que era para Mardoqueu. Isso que eu falo para vocês, o que era pranto, era coisa, o Senhor inverteu. E é isso que o Senhor faz na vida da gente. Aquele momento terrível, aquele momento de angústia, o Senhor reverte ao nosso favor. Mas é necessário essa disciplina espiritual. Se não tiver, não vamos conseguir vencer. E mesmo assim, como o rei tinha dado o seu anel, foi selado aquele decreto, iria acontecer. Eles teriam que passar por isso. Só que o rei deu a Mardoqueu o seu anel e falou para ele escrever, fazer um decreto para que ajudasse os judeus. E sabemos que foi feito um decreto onde os judeus poderiam lutar pelas suas vidas, pelas suas casas. Eles podiam se defender. Eles não estavam lutando para saquear, para levar algo. Eles estavam lutando pelas suas vidas. E ali nós vimos que o Senhor deu vitória. O povo judeu venceu. Mas através da luta, muitas das vezes o Senhor não nos livra da qual, não nos livra da dificuldade, mas Ele peleja conosco, Ele luta junto conosco, e a vitória é muito grande, é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Então, se nesse dia você está pensativa, se você está atemorizado com o que está acontecendo, coloque no seu coração, como se a receita só existe uma, é buscar